Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 36, né? Então, para você ver, nós fizemos 5 vídeos. Deu para fazer 5 vídeos em 2 perguntas do Livro dos Espíritos. Um esmiuçamento que eu considero, com todo respeito, uma pincelada só. Sabe quando a criança põe na boca assim um pirulito? Você vai e toma o pirulito da boca da criança? É assim que eu considero. Isso não é exibicionismo, não. Mas você entende de que o professor, ele sabe muito mais que o aluno, porque ele fez faculdade de pedagogia. Agora, a diferença está em que eu nunca fiz faculdade nenhuma na Terra. Nunca frequentei cursos nenhum na Terra. Você entendeu? A não ser bagagens de vidas passadas e também cursos os quais eu participo quando deixo o corpo físico, através do sono, e retorno aos departamentos espirituais. Então, para você ver a importância do esmiuçamento, tente você fazer isso. Você consegue. Ninguém é melhor que ninguém. Não é porque eu estou esmiuçando que eu sou melhor que você. Não. Tente você fazer. Você consegue. O sol nasce para todos. O sol ilumina todo mundo. Só não ilumina aqueles que buscam a sombra. Mas se você não busca a sombra, você é agraciado pelos raios solares. Você entendeu? Então, não é porque eu faço esse esmiuçamento aqui que eu sou melhor que você, de jeito nenhum. Faça o que eu estou fazendo aqui. Se você não conseguir da primeira vez, não se preocupe, continue tentando. Vai tentando, vai tentando, vai tentando, sabe? Então você lê pausadamente, você entendeu? Lê pausadamente assim, ó. A prece é meio eficiente. Aí você pensa assim: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão, que tem um ponto de interrogação. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão. Aí você analisa. Vai vir 2 pensamentos. Sim, é um meio eficiente. Mas só que aí tem aquele meio eficiente. Aí é onde mora o problema. É meio. É meio. Não significa que é tudo. Tá no meio. Você entendeu? É como uma escada de 10 metros. Você sobe só até 5 metros. Onde é que você se encontra? No meio. Você não está na ponta. Então não é tudo.
Agora, por que é meio? Porque existem outros fatores interligados ao processo de relativo e de complexidade. E aí você tem que raciocinar. É meio. É por aí, tá vendo? Você chega lá, você é espertinho, eu sei disso. Então vamos a essa última questão desse tema aqui. Porque depois vem um outro tema que é uma delícia. Esse outro tema é mais gostoso ainda. Né? Mais gostoso ainda. Pergunta 480, né? Que é a questão 480. Kardec pergunta assim, ó. Também aqui tem muitas pegadinhas, tá? Que se deve pensar que, ó, já começou a complicação. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionadas no Evangelho. Agora aqui complicou duas frases. Aliás, três. Que demônio. Aliás, quatro. Que demônio, expulsão. E a outra, ó. No Evangelho. Esse no Evangelho mata tudo. Mas Kardec era sábio, hein? Por quê? No Evangelho. Ele seria muito vamos dizer assim, seria muito fácil se ele dissesse nos evangelhos. Mas não. Ele quis nos levar ao raciocínio. Olha só. Que expulsão, demônios no Evangelho. Expulsão. Demônio, mitologia. Em real? Em realidade? Existe demônio? Existe capeta? Existe Lúcifer? No Evangelho. Não seria nos Evangelhos? Só que se ele dissesse nos Evangelhos, aí complicaria. Ou melhor, aí complicaria. Aí estaria errado a forma de mencionar, entendeu? Estas outras questões. Você pode não estar entendendo nada, né? Eu fico pensando num amigo meu, sabe? André Crarindim. Tadinho. A cabeça dele já tá aqui atrás, aqui, ó. Se você pegar a orelha dele aqui e medir assim, ó, lá no meio, assim, ó, já sai assim, no meio do crânio dele já, assim. O cabelo já caiu tudo pra frente, ó. O da frente já caiu já. Tá usando boné. Na roça ele usa chapéu para disfarçar a calvície. Então tá. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionadas no Evangelho. No. Resposta.
Depende da interpretação. Olha só. Que se ele dê. Tá vendo? Se fosse nos evangelhos, os bons espíritos não poderiam responder dessa forma, assim, ó, depende da interpretação que se lhes dê. Eles não poderiam responder dessa forma. Se chamais de demônio, olha só, ou mau espírito que subjugue um indivíduo, subjugue. Desde que se lhe destrua a influência, né? Expulsou o demônio, tal. Estava subjugando aquela pessoa, aquela influência. Desde que lhe destrua a influência daquele demônio, ele terá sido, né, verdadeiramente expulso. Deu para você entender? Se ao demônio atribuir a causa de uma enfermidade, ó, se ao demônio você atribui a causa de uma enfermidade, esse câncer o demônio colocou em mim. Num trabalho de macumbaria, ou melhor, de feitiçaria, é que o espírito colocou essa doença em mim. Entendeu? Se ao demônio atribuir a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Você entendeu? Então, se o demônio colocou em você, isso aqui é um processo mitológico, tem que entender. Se o demônio colocou em você uma enfermidade, entendeu? E se, quando houverdes curados, de fato direis com acerto que expulsastes o demônio. Ora, porque se foi o demônio que colocou a enfermidade em você, e você foi curado, expulsou-se o demônio. Expulsa-se o demônio, você é curado. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa. É aí que entra o sentido triplo. Aliás, o sentido relativo e complexo. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. Ó, uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. A com acento. As. Esse acento é que complica. As palavras. Agora, se fosse um A sem acento, não complicaria. O que é essa complicação que eu quero dizer? Você não teria tanto que raciocinar. Mas uma vez esse acento, você tem que raciocinar, porque esse acento leva a frase toda a um sentido duplo. E por que não triplo? Dentro da psicologia. As.
Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos. Olha só para você ver. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos. Ó, observe que agora é um A sem acento. Porque se fosse um A com acento, aí já dificultaria. Não teria o mesmo sentido do que eu vou te dizer agora. Ó, as maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos. Então, é preferível que você... Aí nós podemos dizer aquela frase assim, ó. É preferível você renegar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Porque se você aceita 99 verdades, você entendeu? E a número 100 é mentira, falsifica todas as outras 99. Por exemplo, eu lhe apresento, eu digo a você assim, eu vou lhe apresentar 100 questões, que ao meu ver são todas verdadeiras. Só que por uma falha minha, a número 100 é falsa, é apócrifa, porque eu não soube esmiuçá-la. Aí eu te apresento 50 questões primeiro. Você olha, meus parabéns, que maravilha. Aí eu te apresento mais 25. Meus parabéns, que maravilha. Tudo certo. Nada errado. Aí eu te apresento mais 25. Ao ler a última questão, você apenas diz assim, ó. É. Aí você pergunta para ele assim, mas e aí? O que você achou? É, são boas. É, são boas. Você observou o balde de água fria que ele sentiu descer pelo corpo dele? Você percebeu o balde de água fria que ele jogou em você com aquele... É, porque ele percebeu no meio das 100 das 100 verdade, uma falsa. O que você não percebeu. Só ele percebeu. Olha só. É a mesma questão aqui. É a mesma questão aqui. As maiores verdades estão sujeitas a parecer... A sem acento. A parecer absurdos. Então, no meio das verdades... Você entendeu? Costuma parecer absurdos. Você entendeu agora, né? Costuma parecer absurdos. Só que é necessário que alguém esteja conectado ao plano espiritual através da luz da doutrina dos espíritos para detectar esse absurdo. Porque fora da luz da doutrina, fora da conexão com o plano maior, as pessoas comem gato por lebre e ainda pede bis.
nós vemos tanto isso. Uma vez que se atenda apenas à forma, A com acento de novo. Esse A com acento é que faz a diferença. Porque poderia ser, uma vez que se atenda apenas à forma, A sem acento, é uma coisa. A com acento é outra, tem outro sentido. Já entra no sentido duplo e no sentido triplo. E se você não prestar atenção, você se perde todinho. Uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade, a, sem acento, alegoria. Você observa outra questão aqui de novo agora. Ele não disse aqui, ó, a alegoria. Porque se ele dissesse a alegoria, mistificaria toda a resposta até aqui. Você está conseguindo entender isso? Mas não, os bons espíritos responderam com A sem acento, a alegoria. Ponto final. Começou de novo. Compreendei bem isto e não o esqueçais nunca. Compreendei bem isto e não o esqueçais nunca. Vírgula. Continuando. Pois que se presta a uma aplicação geral. Aleluia. Você conseguiu entender? Gente, isso aqui é tão fácil que eu confesso a você que esmiuçar além do que eu já esmiucei aqui é interferir no livre-arbítrio, na escolha que cada um faz. Nem não é na escolha que cada um faz. Eu não sou fresco, não. Tem gravatinha no pescoço, não. Na escolha que cada um faz. Porque eu acredito que do jeito que aqui eu esclareci, dá para você raciocinar. Isso aqui é muito fácil. Você entendeu? Ó, pela pergunta a pergunta já é a resposta. Que se deve pensar que já começou. Se deve pensar da expulsão, outra frase. Dos demônios, outra frase. Mencionada no Evangelho. É uma pergunta com sentido duplo ou com sentido triplo. O que quer dizer isso, Luiz? É uma pergunta é uma pergunta com resposta. Ela já pergunta e ela mesma responde. No Evangelho e não nos Evangelhos. Aí os bons espíritos vêm e apenas... Você entendeu? Sabe aquela água agitada? Eles apenas procuram acalmar aquelas ondas, trazendo-nos esse simples esclarecimento. Esse simples esclarecimento.
Eu espero que eu tenha contribuído em alguma coisa. Se você não entendeu, continue se esforçando, né? Nós já terminamos esse tema. Depois nós vamos passar para um outro tema que é gostoso. É mais simples que esse processos, que chama-se convulsionários. Olha que delícia esse tema, gente. Convulsionários. Fácil, Luiz? Jesus do céu, o que é isso? Convulsionários? No próximo vídeo.